Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 26. E o versículo de número... Íamos ler o texto, mas vamos ler apenas o versículo de número 12. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Está escrito assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e naquele mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Uma coisa é bem verdade: Deus é um Deus de todos os tempos. Não importa se as coisas estão super bem ou as coisas estão aparentemente dando tudo errado, Deus, Ele não se abala. Se você estiver passando por um momento bom na sua vida, um momento de muita gratificação e felicidades, Deus é Deus. Se você estiver passando por um momento muito difícil, em que as lágrimas, a tristeza, a decepção, a frustração é o seu companheiro, Deus continua sendo Deus. Você pode ser abalado, você pode estar crente hoje e descrente amanhã, mas isso não interfere em Deus. Deus continua sendo Deus todos os dias. Em tempos de bonança e em tempos de crise, Deus não se altera. O trono de Deus não é alterado por causa das circunstâncias em que estamos vivendo. As pessoas parecem que pensam que em momentos de crise Deus está ausente, mas na verdade, em tempos de crise, Deus também é poderoso para abençoar alguém. E nós lemos aqui que esse homem chamado Isaque, ele era alguém que tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida. Ele não era qualquer pessoa, ele era da linhagem de Abraão. Isaque era o seu nome, e Abraão tinha uma promessa de Deus de ser abençoado, e essa promessa foi herdada para Isaque. Isaque também tinha a promessa de ser abençoado. Igualmente nós que estamos hoje aqui ouvindo a palavra de Deus, igualmente nós que acreditamos em Jesus Cristo e que rendemos a nossa vida, também somos descendentes, co-herdeiros em Cristo das promessas feitas a Abraão. E isso é motivo para você glorificar a Deus, porque se Abraão era abençoado, você também deve ser abençoado. E nós lemos aqui nesse texto de Gênesis capítulo de número 26, que aconteceu naquele lugar uma fome. Naquela terra veio uma fome, e a fome ela faz com que a pessoa cometa loucuras. A fome faz com que a pessoa perca o juízo. Na Bíblia está escrito que Esaú vendeu a sua primogenitura, todas as suas posses e heranças, porque estava com fome. A fome é capaz de fazer com que a pessoa faça loucuras. E aqui, nessa terra aonde Isaque habitava, veio sobre a terra uma grande fome. Chegou uma grande crise. Se instaurou uma grande crise na terra. E é a hora que a pessoa comete loucura, mas a Bíblia vai registrar aqui no texto que Isaque não cometeu loucura, que Isaque não perdeu o juízo, que ele não saiu de debaixo da promessa, que ele não perdeu a sua bênção, que ele não vendeu o seu direito em Deus. Não perdeu a noção, continuou crendo, continuou debaixo da promessa. Por que eu estou pregando essa palavra? Porque nos dias em que estamos vivendo, muita gente está perdendo a noção de quem é. Muita gente está perdendo a noção de quem ele é.
está desesperado com a situação e está fazendo loucura, está vendendo Jesus Cristo por qualquer coisinha. Não se esqueça, você é descendente de Abraão. Você tem uma promessa sobre a sua vida. Ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rujam, se espumejem, ainda que o mundo vire do avesso, você continua sendo filho de Deus, e as bênçãos de Deus estão sobre a sua casa, sobre a sua vida. Tenha fé em Deus. Não se venda, não se altere, não perca o juízo. Não se baseie pelas circunstâncias, continue debaixo da bênção de Deus. Isaac, quando a fome veio sobre aquele lugar, talvez em seu coração ele pensou em descer para o Egito, porque ele pensou, no Egito não há fome. Só que antes dele descer para o Egito, o Senhor lhe apareceu e disse, no versículo de número 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Eu gosto de um hino antigo que diz, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Não volte, não desça ao Egito, não volte ao Egito. E sabe o que ele fez? Mesmo mediante as circunstâncias, mesmo vendo que ele estava numa situação de crise, ele perseverou em obedecer ao Senhor. Ele perseverou em acreditar na palavra do Senhor. Ele perseverou em acreditar na promessa de Deus. O Egito, todos nós sabemos que ele tipifica o mundo. Ele tipifica o sistema mundano. E em tempos de crise, muitos cristãos vão buscar auxílio, vão buscar socorro no Egito, no mundo. Vão buscar a sua segurança lá nas coisas do mundo. Meu irmão, continue crendo na palavra de Deus. Deus vai prover. Deus vai trazer solução. Deus vai fazer alguma coisa diferente. Deus vai prover. Acredite na promessa de Deus. Aquele que crê na palavra de Deus, ele prospera. Está escrito no versículo de número 12, quando o povo estava em crise, a Bíblia diz que Isaac semeou. Isaac semeou naquele mesmo lugar, naquela mesma terra, em que ninguém estava acreditando, que todo mundo estava pensando que não ia dar certo. Ele semeou. E naquele mesmo ano, a Bíblia vai dizer que ele colheu 100 por 1. 100 por 1. Seria a colheita máxima, ele colheu. O resultado da bênção sobre as nossas vidas, o resultado de prosperar, o resultado de ser feliz, de ter alguma coisa de Deus, não se refere ao lugar em que vivemos. O que está em jogo é a nossa atitude. É o que vamos fazer. Em pessoas que estão procurando uma terra para semear, em pessoas que ficam procurando um lugar para ser abençoado. Não, aí aonde você está, Deus vai te abençoar. É aí onde você está, você tem que obedecer ao Senhor. Só isso, obedecer ao Senhor e ser abençoado. É que tem gente que desobedece a Deus e fica correndo para lá e para cá, para lá e para cá, procurando um lugar para semear. Isaac não fez isso. Isaac semeou na mesma terra em que ele estava, e nessa mesma terra ele foi abençoado. Glória a Deus. O resultado vem de confiar no Senhor. Quem já trabalhou na lavoura sabe. A pessoa que semeia, ela pode ter a melhor semente. Ela pode ter a semente mais bem selecionada. Mas se a chuva não cooperar, se o sol não cooperar, se os céus não cooperar, apesar da semente ser boa, apesar de ter plantado no dia exato, na hora exata, ele não vai ter uma boa colheita. Então tudo que você faz não é a maneira como você faz, mas sim dependência de Deus. Dependa de Deus.
Pare de pensar que você sabe fazer. Dependa de Deus. Deus é que sabe fazer. Deus é que sabe trabalhar. Você tem que semear, mas não semear pensando que é você que vai fazer. É Deus quem faz. A maior parte do tempo depende de Deus. Você semeia e espera Deus fazer. Tanta coisa pode acontecer. O certo é que Deus vai te abençoar. Nós devemos observar também que mesmo quando nós já plantamos, depois que nasceu a nossa semente, a batalha aumenta. Porque aonde nós plantamos, algumas coisas que nós não plantamos nascem juntos. Nascem ervas daninhas. E geralmente, você planta uma semente, nasce 3, 4 ervas daninhas. Não precisa nem semear a erva daninha. Ela nasce por conta própria. E ela sempre nasce mais erva daninha. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está me ouvindo nessa noite. Não fique pensando que as coisas sempre têm que dar certo. Às vezes muita coisa dá errado e você fica tentando achar uma desculpa, tentando achar uma solução para aquilo. Não, deixa o tempo passar. Deixa a tua semente crescer. Deixa a tua semente crescer, mas está crescendo a erva daninha. Deixa a erva daninha para lá e foca na sua semente. Porque essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem, não tem jeito. A erva daninha nasce mesmo. Aleluia. Não tem como a pessoa dizer assim: mas eu estou fazendo, mas olha só o que está acontecendo. Deixa isso para lá, rapaz. Deixa essas coisas que estão acontecendo. Olha só, o fulano diz que é crente, olha o que ele está fazendo. Deixa ele em paz. Deixa ele para lá. Foca na sua semente. Foca naquilo que você está fazendo para Deus. Foca no seu trabalho. Coloca o seu olhar naquilo que Deus mandou você fazer. E para de olhar para o lado. Olha só o que está acontecendo. Olha para ele, olha para ela. Para de olhar para tanta coisa. E olha para aquilo que Deus está mandando você fazer. Outro inimigo de uma boa colheita também são os gafanhotos. Você planta, cuida, mas aí vem larvas, gafanhotos, insetos de tudo quanto é jeito para destruir aquilo que você plantou. E tem gente que parece que não sabe disso, porque quando você chama ele para oração, ele não quer. Quando você chama ele para o jejum, ele não quer. Chama ele para a consagração, ele não quer. Chama ele para o estudo bíblico, ele não quer. Ele só planta. Ele só planta. Aí nasce a erva daninha. Aí vem o gafanhoto e consome com tudo. Só tem um jeito de proteger a sua semente. É ter a vida em Deus, consagrada em Deus. Só tem um jeito de você vencer isso tudo. É com a sua vida em Deus, dependendo de Deus. É Deus quem vai te abençoar. É Deus quem vai te fazer prosperar. Você tem que trabalhar, mas é Deus quem vai dar o sustento. Salmo 127 diz que se o Senhor não guardar a cidade, aquele que está vigiando está perdendo tempo. Se o Senhor não edificar a cidade, aquele que está trabalhando está perdendo tempo também, porque não vai ter sucesso. É o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem edifica, é o Senhor quem guarda. Então o que nós temos que fazer? É colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Em tempos de crise, continue na presença do Senhor. Em tempos difíceis, continue orando e acreditando naquilo que é Deus, que Deus pode fazer, naquilo que Deus é capaz. Deus é quem protege. Aleluia. A Bíblia diz que ele colheu 100 por 1. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4 e versículo de número 20, está escrito que a pessoa pode colher 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1. Sabe o que é você
jogar uma semente e colher 100 é uma colheita máxima, é uma colheita muito boa. É você ganhar 100 por cada um. É uma colheita grande. E o que Deus quer dar para nossas vidas está dependendo da nossa atitude. Deus quer te abençoar aqui nesse país. Você não precisa fugir daqui. Não precisa caçar um jeito de aprender um idioma novo para ir para um outro país, para Deus te abençoar lá. Não precisa. Você pode ser abençoado aqui mesmo. Só que você tem que obedecer ao Senhor. Você tem que ouvir a palavra do Senhor e pôr em prática, obedecer. A Bíblia diz no livro de Tiago que aquele homem que ouve a palavra, mas não toma uma atitude, não muda nada, que não pratica aquilo que ouviu, é semelhante ao homem que vai, olha no espelho, vê que está tudo desarrumado, mas ele sai de lá e não faz nada. É tolice. Olhar no espelho e não mudar nada é tolice. E nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas até escutam o que está sendo pregado, mas elas não põem em prática. E por isso as suas vidas continuam do mesmo jeito. E Deus está querendo fazer. Deus não mudou o propósito. Deus ainda quer abençoar. Deus ainda quer fazer prosperar. Deus ainda quer fazer feliz. Deus ainda quer dar casamento abençoado. Deus ainda quer fazer prosperar. Deus ainda quer curar, salvar, libertar. Deus ainda quer dar um crescimento sadio à sua família. Mas você sabia que o verbo na Bíblia, ouvir, o verbo original é ouvir e pôr em prática? No verbo original é a mesma coisa. Para Deus não tem como você ouvir e não fazer nada. Para Deus você ouve e toma uma atitude. Aleluia. A Bíblia diz em Levíticos capítulo de número 23 e versículo de número 9, que o judeu, ele não pode ser miserável. O que é o miserável? Miserável é porque o judeu, quando ele fazia colheita, estava ordenado na lei, que quando ele fosse fazer a colheita, aquelas espigas que caíssem para trás, quando ele estava colhendo, ele não deveria recolher. Não, caiu, deixa para os pobres. Deixa para os pobres, não pega não. Se o judeu voltasse catando as espiguinhas que caiu para trás, ele estava descumprindo a lei de Deus. O que Deus queria é que ele fosse tão abençoado, mas tão abençoado, que com essas migalhas que caem para trás, ele não tivesse preocupação. Mas hoje em dia não está fácil não. O novo Israel de hoje, a igreja de hoje, misericórdia, né? Se o camarada deixar 20 centavos, 50 centavos e alguém pegar, ele faz um desespero por causa de alguns centavinhos, que é coisa de louco. No Facebook está uma briga terrível. Gente querendo não contribuir mais na igreja, e daí fica lá: olha aqui, eu tenho argumento para não contribuir mais. Eu tenho argumento, olha aqui, ó, eu tenho argumento, eu não vou contribuir mais. Eu não vou mais dar dinheiro na igreja. Isso é miséria, isso é miserável, isso é avareza. O princípio bíblico para o Novo Testamento não é você dar 10%. O princípio bíblico para o Novo Testamento é você dar 20, 30, 50, 100. Faz igual a igreja primitiva, que vendia tudo e dava tudo aos pés. A Bíblia faz questão de registrar: nos pés dos apóstolos. Eles não iam no céu e falar: aqui Deus, está aqui meu dinheiro, eu vendi lá e trouxe para o Senhor. Eles entregavam para os apóstolos. Aí o povo de hoje fica assim, ó: ah, mas o dinheiro é meu, eu suei para ganhar. O dia que você entregar tudo nas mãos de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O dia que você parar de ser miserável, avarento, agarrado com aquilo que você possui e deixar Deus trabalhar, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, rapaz. Em tempos de crise você vai estar sorrindo e vendo Deus te abençoar. Colhendo 100 por 1, quando todo mundo está desesperado tentando colher 1, você já está colhendo 100 por 1. Deus abençoa
quem obedece. Quem é obediente à palavra, crise, fora de crise, ele continua inabalável, porque Deus faz. É Deus quem faz. É Deus quem faz prosperar. Aquilo que eu falei é tão verdade que no livro de Ruth, no capítulo de número 2, e o versículo de número 2 e o versículo de número 23, vai dizer que quando Noemi voltou de Moabe, das terras de Moabe, e voltou a Israel, quando voltou a Israel não tinha nada, porque perdeu tudo. Quando voltaram para Israel não tinham nada, e então foram para as terras de Boaz, sabe fazer o quê? Eles eram pobres, eles foram catar as espigas que caíam da colheita, e lá já tinha gente fazendo isso. O propósito de Deus sempre é abençoar a sua vida, mas não é abençoar a sua vida para você bater no peito e dizer: eu sou um servo de Deus, Deus me abençoa, oh, como eu sou bem-aventurado, porque Deus está me abençoando. Não, nunca foi esse. Se você ler no livro de Gênesis, capítulo de número 12 e versículo de número 2, quando Deus fala a Abraão, Deus diz assim: seja Abraão uma bênção, você, Abraão, será uma bênção na terra. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Você é a pessoa através de quem eu vou abençoar outras pessoas. Você é o meu canal, o meu instrumento de bênção. Através de você eu alcanço outros, Abraão. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Deus quer te abençoar tanto em tempos difíceis, para que você também possa abençoar outras pessoas, para que você também possa socorrer outras pessoas, para que você possa alcançar tanta gente que está perdida e necessitada. Se eu fosse passar aqui, meus irmãos, o número da fome não é lá na África não, é aqui no Brasil mesmo. Se eu fosse passar os números da miséria que existe aqui no Brasil, em alguns estados, em alguns locais, vocês iam ficar estarrecidos. Talvez vocês iam andar mais crentes, iam glorificar mais a Deus por aquilo que vocês têm, porque existem pessoas que todo dia ele não tem água. Não é um dia sim, um dia não. Todo dia ele não tem água, todo dia ele não tem o que comer, todo dia ele tem que enfrentar uma guerra para trazer o pão de cada dia. Isso no Brasil. Se for falar no mundo, então, tem lugares no mundo que crianças morrem assim aos punhados. Morre aos montes, morre bastante, fome, não tem o que fazer, não tem o que fazer. E se você for lá dizendo que vai levar comida, ainda tem que dar um monte de explicação para chegar a comida até lá. E se Deus te abençoasse, já pensou, irmão? E se Deus te enchesse de bênçãos? E se Deus te fizesse prosperar tanto, capaz de você ter dinheiro para alcançar essas pessoas, não seria algo maravilhoso? E você está debaixo dessa bênção. Você é co-herdeiro em Cristo dessas promessas feitas a Abraão. Deus quer te abençoar muito. Deus quer te fazer prosperar. Deus quer te fazer feliz. Mas não é para você bater no peito e gastar tudo nas suas vaidades. Não. É para você alcançar pessoas. Porque quando nós estamos passando por um momento difícil, a gente fica pensando que nós estamos passando por um momento difícil. Mas tem gente que toda a vida é difícil, já nasce num momento difícil e morre num momento difícil. O momento difícil nunca passa, gente. Eu creio que você ouviu essa palavra e a partir de hoje Deus vai te abençoar. Eu acredito que essa promessa feita a Abraão vai alcançar você e você vai ser muito abençoado. E você vai ter para repartir com mais gente, com mais pessoas. E você vai ser muito feliz e muitas pessoas vão ser felizes através de você. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos colocar de pé para nós fazermos uma oração.
Senhor Deus, nós te glorificamos, meu Deus, pela tua palavra, nós te adoramos pela tua presença neste lugar. Meu Deus, nós te glorificamos pela vida das pessoas que assistiram o culto em suas casas, pessoas que não puderam vir ao templo devido a uma situação ou outra, mas o Senhor as contemplou em suas casas através, meu Deus, da tua palavra. Que eles sejam ricamente abençoados, que eles prosperem, que eles sejam abençoados para glorificar o teu nome, para que testemunhe da tua grandeza, em nome de Jesus. Para a glória do teu nome nós determinamos a bênção em nome de Jesus. Eu volto.